epístola que foi escrita por Judas. Quem não conhece a palavra, esse Judas aqui não foi aquele Judas que traiu Jesus, não, irmãos. Esse Judas aqui, tudo indica, 99,9%, que esse Judas aqui é irmão do Senhor Jesus. Como também Tiago. Tudo indica, né? Os estudiosos fazem suas pesquisas, seus estudos, e tem a questão do elemento, né? Dentro do texto, fora do texto, enfim. Eu não quero falar sobre isso, porque para mim não importa. O que importa é a mensagem que o Espírito Santo fez ele escrever. Capítulo 1. Quem já achou, diz amém. Amém. É fácil você achar, porque fica antes do último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Judas, ele vai falar no versículo 1 que ele é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E ele dirige essa carta, essa epístola, aos separados, aos chamados, queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos seja multiplicada. Amém? Judas e Tiago, tudo que indica, aqui tudo indica era irmão de Jesus, mas eles não eram convertidos quando Jesus se manifestou, porque os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Eles acreditaram em Jesus após a ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou, foi que Tiago se converteu e Judas se converteu, porque naquele momento eles não acreditavam. Não, ele é nosso irmão, nasceu do nosso pai ou da nossa mãe. Então tinha aquela coisa de família. Por isso que Jesus disse: olha, profeta não tem muita honra na sua pátria. Jesus sentia dificuldade de operar milagre na sua cidade, porque as pessoas olhavam para ele e diziam: eu conheço ele, é filho de Maria, o pai dele não é aquele carpinteiro. Só uma informação básica. Mas vamos lá. Versículo 1 e versículo 2. Ele começa com uma saudação e ele fala aos chamados, aos queridos, aos conservados em Jesus Cristo. Paz, misericórdia. Essa carta de início, ela teria uma direção, que seria uma direção para falar sobre misericórdia, sobre salvação para a igreja. Eu vou dar uma palavra hoje, porque hoje, como é o dia do pastor, então eu pedi a Deus uma palavra exclusiva para um pastor, para uma igreja, no dia do pastor. Amém? Mas você que está aqui hoje visitando a igreja, pode ter certeza que Deus vai falar contigo, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, essa é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, acompanha a leitura, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para que este mesmo juízo. Estes homens são ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 3 e versículo 4, vamos lendo e vamos logo destrinchando aquilo que Deus tem para nós. O versículo 3 e versículo 4, ele fala a respeito de alguns perigos, e eu quero compartilhar esses perigos aqui. Primeiro ele cita o seguinte, no versículo 3: eu procurei escrever com toda a diligência acerca da comum. Quem está acompanhando, por favor? Da comum. Então ele queria falar sobre o que a princípio?
salvação. Olha o que ele diz: tive por necessidade escrever e exortar que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos... O que é isso, pastor? Que fé é essa? O que é que esse apóstolo está falando? Ele está falando o seguinte: eu ia escrever aqui sobre salvação, mas aí o Espírito Santo veio sobre mim, por isso que toda a Escritura é inspirada por ele, e me fez escrever algo a chamar a atenção da igreja, a chamar a atenção dos santos para batalharem pela fé que uma vez foi dada. Olha, todo homem, toda mulher que tem o conhecimento de Deus, lhe foi dada uma fé, mesmo que ela seja pequena ou que ela seja grande, mas lhe foi dada uma medida de fé. E cabe a você guardar a sua fé, cabe a você fazer com que ela cresça, com que ela aumente a cada dia. Amém? Por quê, pastor? Porque existem muitas coisas e acontecem muitas coisas que nos faz perder a fé. Por exemplo, você se decepciona, você se frustra, há uma perda, uma tragédia, algo que aconteça no meio da igreja, com você, no seu relacionamento pessoal com Deus, que isso pode afetar a sua fé. Então, o servo do Senhor, ele está escrevendo, ele está dizendo: você precisa guardar o que te foi dado. O que é que te foi dado? Foi te dada uma fé, foi te dada uma medida de fé, e essa medida de fé é quem vai conduzir você a Deus, e é quem vai garantir a sua salvação. Amém? Amém. Quantos aqui nessa noite acreditam que Deus existe? Levante a sua mão. Então você tem uma medida de fé. Não importa quem você é, você tem uma medida de fé. Talvez a sua medida de fé não seja igual a minha, mas você tem uma medida de fé que quem te deu foi Deus. E eu recebi essa medida quando, pastor? Quando você teve um conhecimento a respeito de Deus. Amém? Vamos continuar lendo, por favor. A batalhar pela fé que uma vez foi dada ao Senhor. Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes já havia se escrito a respeito deles. Eles vão enfrentar o juízo. Aí ele diz, a primeira citação: homens ímpios. Quem são esses homens ímpios? Esses homens ímpios aqui que Judas está falando, eles afirmaram pertencer a Deus. Eles tinham uma aparência de pertencer a Deus, sabe? Eles tinham um comportamento que parecia conhecer a Deus, mas na verdade, era apenas uma capa. Não tinha nada aqui dentro que tivesse um relacionamento verdadeiro com Deus. Então eu quero chamar a atenção da igreja, você que está aqui nessa noite. Homens ímpios, Tiago está falando, homens ímpios. Ele não está falando de quem está fora da igreja, não. Essa carta foi escrita para a igreja. Então, por favor, ouça com atenção. Existia na igreja pessoas que tinham a aparência de religiosidade. Você olhava para ele e dizia: esse camarada é crente, essa moça é crente. Olha o comportamento, olha o jeito dele andar, de falar, mas era pura aparência. Dentro dele não tinha nada de Deus. E eu tenho medo que isso aconteça na igreja Betel, na igreja do Senhor. Por isso eu quero dar essa palavra para você. Se você está aqui nessa noite, você está oco de Deus, você é bonito por fora, você anda parecendo um crente, tem Bíblia de crente, tem cara de crente, mas você está oco, dentro de Deus não tem nada de Deus dentro de você. É noite de você mudar de vida. É noite de você dizer: Deus, eu quero ser cheio por dentro. Porque o evangelho pregado aí fora é o evangelho que começa a mudar de fora para dentro. Mas o evangelho de Jesus Cristo, ele transforma de dentro para fora. Pega aí, por favor. Diga: de dentro para fora. De dentro para fora. Novamente, de dentro para fora. De dentro para fora. O evangelho de Jesus transforma de dentro para fora.
que você entrou na igreja. E as pessoas ficam assim, entram na igreja, está demorando um pouquinho. Por quê? Porque o Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro de você. Esse negócio que você entrou na igreja hoje, amanhã você já está com paletó, gravata. Amanhã você já disse que é pregador, obreiro. Você entrou na igreja hoje, amanhã você já tirou brinco, você tirou batom. Tudo porque a religião impediu. Você não se converteu. Quem convence o homem não é outro homem. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso mandar você tirar nada. Eu não posso mandar você fazer nada. É Ele que fala no seu coração. A palavra, meu irmão, coisa de homem, vai botar um jugo sobre você. Aí você não vai suportar o jugo, você vai sair da igreja. E nunca mais você vai querer ser crente. Por quê? Porque foi o homem que colocou o jugo em você. Mas quando o Espírito Santo diz, deixe isso, você deixa. Quando o Espírito Santo diz, deixe de fazer isso, você deixa de fazer. Porque foi Ele que falou. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Homens ímpios, sabe? Eu viver, eu testemunho. Está cheio de ímpio dentro da igreja, meu irmão. Gente incrédula. Homem ímpio tem atitude de ímpio. E eu quero dizer que tem alguns homens lá fora com atitudes melhores do que certos crentes que eu conheço. Não fica pensando que a mata boa está aqui dentro da igreja, que não está não. Tem muita gente lá fora que tem moral, dignidade, caráter, personalidade, palavra, que muitos crentes não têm. Está difícil de dar um glória a Deus. Cadê o povo do aleluia? Já chegou na igreja? A igreja tem hora que gosta daquelas mensagens, né, irmão? Você vai vencer, amanhã a porta está aberta, o cheque está pronto. Aparência, homens ímpios dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que tem comportamento de pessoas ímpias. Ou pior, porque o ímpio não conhece a palavra. E um crente que conhece a palavra, que tem comportamentos de ímpio, é duas vezes pecador. Porque conhece a verdade e pratica a mentira. Homens ímpios, o Judas está dizendo, igreja, cuidado com os homens ímpios. Quem são esses homens ímpios, pastor? Aqueles que têm a aparência de ser crente, mas não é. Enrola o irmão, dá calote, é mentiroso, dá de olho na mulher do outro, paquerador. Vai para o inferno se não se converter, meu filho. Chega aqui de domingo, pega a Bíblia, bota o paletó, vai para a igreja. Você está querendo enganar quem? Não tem mais para onde correr, meu filho. É palavra, é Bíblia. Você precisa mudar de vida. Hoje você veio ouvir uma mensagem de um pastor. Não prega sobre isso não, pastor, senão a igreja vai ficar vazia. Mas os que ficavam para o céu comigo. Homens ímpios, condenado ao juízo. Pastor, versículo 4, parte A. Esses já estavam condenados ao juízo. O que é isso, pastor? São pessoas que conhecem a verdade e agora elas estão lutando contra a verdade, querendo desfazer da palavra, se apostataram da fé, estão condenadas ao juízo. Porque uma coisa é você não conhecer, outra coisa é você conhecer a palavra e depois você se levantar contra o que Deus estabeleceu. A pior coisa do mundo é você estar dentro da igreja querendo contestar a palavra de Deus, o ensinamento. Eu não estou falando de heresia, eu estou falando da palavra de Deus. Você está dentro da igreja, o pastor está pregando a palavra e você está dizendo, não é assim não. Não é assim não. Aí você pega um novo convertido que entrou na igreja agora, quando você tem a oportunidade de conversar com alguém, você vai saber o que o pastor falou domingo. Não é assim não, a Bíblia está falando que é assim. Você conhece alguém assim? Cuidado.
da graça de Deus. Homens ímpios convertem em dissolução a graça de Deus. O que é isso, pastor? Converter em dissolução é desfazer da graça de Deus, é desfazer do amor de Deus, desfazem da graça de Deus. Eles querem mudar a doutrina. Não, não é assim também não. Não é assim. Eu tenho uma nova interpretação da Bíblia para você. Entendeu? Não é assim também ao pé da letra como está escrito, não. Não. Você pode fazer algumas coisinhas, entendeu? A Bíblia está falando assim, mas não é assim como a Bíblia diz que é, não. Então como é? Você quer achar aqui um caminho para se prostituir, trair sua mulher? Você quer achar um caminho aqui para encher a cara de cachaça e dizer que é crente cheio do Espírito Santo? Você quer achar um caminho aqui para andar na heresia, para andar no pecado e justificar o seu erro? Eles trocaram a graça, eles querem mudar a doutrina. A palavra não muda, meu irmão. A palavra é essa aqui, não muda. Não tem um caminho mais fácil, não. A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado. Porta larga e caminho espaçoso conduz à perdição, meu filho. O crente que quer ir para o céu, quer conhecer o verdadeiro evangelho, a porta é estreita, o caminho é apertado, meu filho. A não ser que você criou uma outra porta agora. Pastor, a porta que eu criei agora, ela não é nem estreita e nem larga, ela é média. Estão criando várias portas. O negócio é atrair o povo. O negócio é juntar a multidão. Prega o que o povo quer ouvir. Faz o que o povo quer fazer. O negócio é ter multidão perdida, sem conhecimento de Deus, sem conhecer a Deus, sem firmeza nenhuma. Qualquer vento que soprar leva. Inimigos da graça negam a verdade de Deus. Eles negam que Jesus Cristo é Deus. Não, Jesus é um homem bom, foi um homem bom. Jesus foi um homem que fez boas obras na terra, mas ele não é Deus. Toda religião que nega que Jesus Cristo é Deus é falsa, é uma seita. Jesus é Deus. Aleluia. Ele disse: eu e o Pai somos um. Aleluia. Diga comigo: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Homens simples que convergem em solução à graça de Deus. Versículo de número 5, 6 e 7. Mas quero lembrar, porque já uma vez sobre isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele. Versículo 7. Assim como e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Segura aí o versículo 5, 6 e 7. Eu só quero fazer uma observação aqui no versículo 4, que ainda me cabe aqui uma palavra: enganosos, que eu não posso deixar de falar, porque o Espírito Santo foi me dando inspiração e eu escrevi algumas coisas. Judas chama a atenção para um grupo de pessoas que tem por título enganosos. O que é que eles faziam no meio da igreja? Esses homens, eles se insinuavam secretamente, infiltravam-se disfarçadamente, e muitas vezes a gente está pensando que a ação do inimigo vai partir de fora para dentro, mas muitas vezes a ação do inimigo parte de dentro para fora. Então, como pastor, eu
situações, para as conversinhas que tentam dividir o reino de Deus. E isso aqui cabe para você como pai de família, como chefe de família, como líder de algum departamento no seu trabalho, enfim. Muitas vezes você está esperando uma ação que vem lá de fora e você está sendo minado dentro. Quantos casamentos são destruídos porque começou a ser minado por dentro? Quantos filhos já separaram pai e mãe? A mulher está esperando um ataque lá de fora e está acontecendo dentro da casa, dentro do seu lar, e você não percebeu. Então nós temos que ficar alerta, percebidos. Eu posso sofrer um ataque de fora para dentro? Posso, mas eu tenho que ter cuidado para não sofrer um ataque de dentro para fora. Eu tenho que olhar para a minha família, perceber se tudo está no lugar, perceber se as coisas estão corretas, estão certas. Amém? Amém. Por que você fica às vezes preocupada com o seu marido ou com a sua esposa lá fora, e quando ele chega dentro de casa você não dá atenção? Você larga a casa de qualquer jeito. Você fica preocupado com o seu filho lá fora, se alguém vai alcançar ele, se alguém vai alcançar ele lá fora. Mas muitas vezes você perde seu filho dentro de casa. Você perde dentro de casa seu casamento. Você perde um filho, você perde algo dentro de casa. Por quê? Porque você só estava preocupado com lá fora. Então você não deu atenção, você não cuidou dentro, e aí você acabou perdendo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então o pastor cuida, ele pensa nos ataques que vocês poderão sofrer lá fora, sim, mas eu tenho que pensar também nos ataques que vocês poderão sofrer aqui dentro, porque o diabo pode levantar a aqui dentro, dissimuladamente, para trazer uma outra doutrina, e começar a dividir os grupos, e começar a dividir as pessoas a respeito da liderança, do que Deus tem estabelecido na igreja. E aos pouquinhos vai levando 1, 2 na conversa mole, daqui a pouco já tem um ajuntamento na sua casa. E esse ajuntamento aí já é uma nova doutrina, porque vocês vão julgar o pastor, a esposa do pastor, vocês vão julgar o ministério do louvor, vocês vão julgar toda a igreja, e Deus vai julgar todo mundo. A mesma balança que você usa, Deus vai usar ela para você também. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quer que eu pare ou continue, igreja? É para entregar tudo? Então diga, entrega tudo, pastor. Entrega, só manda escudo, né? Versículos 5, 6 e 7. Olha aí. Quero lembrar o quê? Que Deus tirou um povo do Egito. E esse povo que Deus tirou do Egito, escute isso. O povo que saiu do Egito não estava salvo. Olha, escute isso, irmãos. Versículo 5 diz aí. Eu quero lembrar vocês uma coisa, é o quê? Que o povo que Deus tirou do Egito, eles não estavam salvos não. Deus tirou eles de uma caminhada com ele. O que foi que aconteceu com esse povo? No meio do deserto, eles começaram a escarnecer. Eles começaram a murmurar contra Deus e contra as autoridades que Deus tinha estabelecido. Sabe o que aconteceu? Deus disse para Moisés: todos os homens de 20 anos para cima vão morrer. Volta para o deserto. O povo passou mais 40 anos no deserto. Todos aqueles que murmuraram, desacreditaram, morreram. E Deus levantou uma nova nação. Deus não se deixa escarnecer. Só o povo que saiu do Egito, saiu, pecou contra Deus. Deus não se deixa escarnecer não. Deus disse: eu vou tirar desse povo uma nova geração. Agora esses murmuradores, escarnecedores, eles não vão entrar na terra não, vão morrer no deserto. Versículo 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, deixaram a sua própria habitação, Deus reservou em escuridão prisões eternas, até o dia do juízo. Aquele grande dia Deus vai julgar os anjos que se rebelaram com Satanás. Quando Satanás se levantou contra Deus, querendo tomar o lugar de Deus, a Bíblia diz que Deus o lançou fora dos céus, e ele levou a terça parte dos anjos. E esses anjos aqui, em maior parte deles, estão guardados em cadeias de escuridão para o dia do juízo. Deus não se deixa, vamos descer bem forte, Deus não se deixa
com as coisas de Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E eu estou vendo um bocado de gente brincando com Deus, com as coisas de Deus. Vem para a igreja, não tem compromisso, não tem postura, acha que igreja é qualquer lugar, acha que pastor é qualquer um, quer fazer o que quer, só porque tem um bom dinheirinho, ganha bem, tem um carro bom, sabe falar bom, é impressionante. Ei, não brinque com Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O que você tem, você pressiona os outros. Agora Deus, ninguém pressiona. Quem vai pressionar Deus? Você sabe qual foi a marca do carro que Deus mandou buscar Elias? A Bíblia diz que quando Eliseu olhou, ele disse: é uma carruagem de fogo. No dia que você tiver uma, você pode até pensar em querer questionar Deus. Deus não se deixa esclarecer. Versículo 7. Assim como Sodoma e cidade, e as cidades circunvizinhas que habitavam próximo, havendo se corrompido, indo após outras, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Então esses 3 versículos aqui, 5, 6 e 7, ele está usando para chamar a nossa atenção e dizer: tenha cuidado com o seu relacionamento com Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Eu já vi músico de ministério de louvor tocar no altar, ir para motel e ficar brincando com Deus, brincando com Deus, brincando com Deus. E eu já vi muitos morrer porque achou: Deus não está vendo o que eu estou fazendo, não. Deus não está vendo, não. Deus não está vendo, não. Eu estou dando uma palavra pastoral. Cabe a todos que estão me ouvindo. Deus não se deixa escarnecer. Não bote a mão nas coisas de Deus andando em pecado, porque Deus vai cobrar de você. Eu não sou vigia não, meu filho. Eu não posso andar 24 horas atrás de crente, não. Eu não sou onipresente, não. Mas Deus é onipresente, é onisciente e é onipotente. Quando o culto acabar aqui, eu vou para minha casa, você vai para a sua. Agora tem uma coisa: Deus vai observar o seu caminho e o meu caminho. Amanhã Deus vai observar o seu caminho e o meu caminho. De madrugada, você está no computador, pastor está dormindo, ninguém está me vendo. Deus está vendo você, meu filho. E Deus julga corretamente, julga com justiça. Não põe as mãos nas coisas de Deus e vive em pecado. Não se relacione com Deus e vive em pecado. Por quê, pastor? Porque Deus é santo, Deus é santo, Deus é puro. Você pode morrer, porque todo pecador que vê a santidade de Deus morre. Lembra de Isaías? Eu vou morrer, por quê? Porque eu vi o Senhor. O Senhor disse: Isaías, você não vai morrer não, porque eu vou me purificar. Cuidado, cuidado, cuidado. Não brinque, não brinque. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente que brinca. Eu conheço muita gente que está fazendo e está dando certo. Veja o final dessa pessoa. Veja o final que vai acontecer com essa pessoa. Não brinque com Deus, não brinque com as coisas de Deus. Não está dando certo, você não está aguentando. Entrega o cargo, entrega o ministério, se afaste, mas não vive uma vida de pecado com as coisas de Deus, porque Deus mata você, rapaz. Está pensando o quê? Está brincando com a santidade? Ah, Deus não é amor. Deus não se deixa escarnecer. Versículos 5, 6 e 7, ele chama a nossa atenção, ele usa os exemplos. Olha, os anjos, rapaz, habitavam no céu com Deus, eles deixaram morada. Deus não teve misericórdia não, Deus julgou os moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas. Eles pecaram, eles não quiseram se arrepender. Deus julgou o povo que saiu do Egito, e Deus julga a sua igreja. Versículo 8: contudo,
também antes, semelhantemente, adormecido, contaminam a sua carne e rejeitam e vituperam as almas. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal que não, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. O versículo de 8 a 10 que nós lemos está falando da resistência que essas pessoas têm à autoridade. Estado, igreja, família, tudo isso, todas essas autoridades procedem do trono de Deus. A Bíblia diz que toda autoridade constituída vem de Deus. Deus gosta da coisa legal, da coisa certa. Amém? Amém. Então todas as autoridades, os estados, os governos, a igreja, a família, tudo tem autoridade. E essas autoridades emanam, saem do trono de Deus. E quando você resiste a uma autoridade, você está resistindo a quem? Você está resistindo a quem? A Deus. Um grande erro é se estabelecer como autoridade de si mesmo. É o maior erro que o diabo tem enganado muitas pessoas. O diabo, quando fez Eva mais Adão pecar, sabe qual foi a mensagem daquele dia? A mensagem de Satanás foi: vocês serão iguais a Deus. Foi a mensagem do diabo para Eva e Adão. Vocês serão iguais a Deus. Vocês serão iguais a Deus. Vocês serão uma autoridade de si mesmo constituída. É o maior erro. Quando você se acha uma autoridade, eu não preciso mais ouvir ninguém. No dia que você ouvir alguém falando isso, se afaste dessa pessoa, que ela está influenciada por Satanás. Eu não preciso mais ouvir pastor, eu não preciso ouvir mais ninguém. Nem a Deus ela quer ouvir. Ela já está ouvindo Satanás e ela vai cair no precipício. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É o maior erro. O maior erro. E isso está entrando na igreja. Camarada tem 6 meses na igreja, ele não quer mais ouvir o pastor. Ele já se acha bom. Estudou um livrinho, já sei um pouco. Já não preciso mais ouvir o professor da EBD. Já não preciso ir em certos cultos. Aquele irmão não prega muito bem. Sabe, eu conheço mais do que ele, sei mais do que ele. Não se levante contra uma autoridade que Deus estabeleceu, porque Deus vai julgar você. Deus vai julgar você, rapaz. São mestres de si mesmo. Já sei de tudo, já conheço tudo. Já tenho uma manha, já sei como é. Você não sabe de nada, rapaz. Você precisa da misericórdia de Deus. Um dos sintomas que a pessoa foi afetada por Satanás é quando ele não consegue sentar para ouvir outro. Ou senão, quando senta e começa a falar mal, murmurar, desfazer, achar defeito nos outros. Só você é perfeito. Você não tem defeito nenhum, só os outros. Isso é uma doença de Satanás. E isso está entrando na igreja. E eu bato aqui no Ministério do Louvor, eu falo, cuidado com o estrelismo, cuidado, porque isso aqui é alvo de Satanás. Ministério de Louvor é alvo de Satanás, e a gente trabalha muito com o Ministério de Louvor dessa igreja, porque eu já vi Satanás derrubar muitos ministérios de louvor, já vi o diabo se desfazer de muita gente começa a cantar hoje, amanhã já acha que é estrela, Jesus não brilha mais, o bom é ele, o bom é ela, e cai. O bom sempre foi, é e sempre será Jesus, meu irmão. Nós somos vasos, instrumento que ele usa pela misericórdia, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí, ó, até a criança entendeu. Aleluia. A Bíblia diz que quando Satanás visitou Eva e Adão, Deus não estava presente lá.
uma hora que Deus não estava presente. Toda a proposta que o diabo faz para você se rebelar, para você cair, para você entrar no abismo, pode ter certeza, não vai ser na presença de Deus. Não vai ser na presença de Deus, porque na presença de Deus, você só ouve Deus. Você ouve a voz do Espírito. Se você está ouvindo uma coisa diferente, meu amigo, tenha certeza, você está afastado da presença de Deus. O diabo fez uma proposta, Adão e Eva, Deus não estava. Quando Deus chegou, que procurou Adão, Eva, eles tinham aceitado a proposta de Satanás e perderam as suas posições. Cuidado quando você receber uma proposta, para você não perder a sua posição. Come aí, é o fruto, você vai ser igual a Deus. Ó, pai, toma isso aqui, sabe? Faz isso aqui, olha aqui. Cuidado, amém? Amém. Cuidado com a carona, com o telefonema, com a gentileza. Cuidado, aquele dia que você está frágil, hein? Você está frágil em casa, casamento está meio devagar, aí chega aquela bonitona, quer cafezinho, você... Cuidado, meu filho. O diabo vai chegar justamente no dia que você estiver frágil. Ele esperou Jesus 40 dias e 40 noites para chegar. Quando Jesus estava com sede, ele chegou. É um pãozinho, Senhor. Essa pedra aqui, olha, ela é do tamanho de um pão. Transforma ela em pão, Senhor. E o Senhor come. Já não chega assim, rapaz. Você está atribulado, aconteceu um problema no casamento, na família. Ele disse, é hoje. É hoje. É agora. Vou chegar para dividir, para rachar, para acabar com tudo. Você aceita a proposta. Come aquela fruta. E vai desfrutar dela alguns segundos e vai viver amargamente uma decepção. Por isso, tome cuidado, porque toda fruta acaba rapidinho, já percebeu? Eu mesmo como uma maçã e acho que 2 tacadas ela já foi. Então, se eu comer a maçã errada, eu vou amargar o resto da minha vida no erro que eu cometi. Então tome cuidado com a sua vida, tome cuidado com as decisões, tome cuidado com o que estão te oferecendo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então você se acha bonitão. Não, eu sou bonito. Se essa mulher está me dando mole, eu sou um cara. Se olha no espelho, filho. Essa mulher está com você porque ela foi assim, sabe, o Senhor soprou um vento nela, ela não enxergar. Mas se Deus abrir os olhos dela, ela larga você hoje. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Gente, eu estou levando também, né? Estou dando uma... Por favor, né? Tem que pegar pro lado da mulher, que você sabe, né? A quantidade é maior. Você vai se unir depois do culto aí, fica estreito. Para encerrar, versículo de número 11. Para encerrar. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do primo de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Em alguma tradução Corá, Coré, é uma pessoa só. Então vamos destrinchar isso aqui para a gente terminar. Ai deles que entraram pelo caminho de Caim. Então eu quero falar sobre 3 caminhos. Quantos caminhos? 3. Para a gente encerrar, 3 caminhos. O primeiro caminho é o caminho de quem? Caim. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus pegou e vestiu ele de peles de animais. Então Deus teve que sacrificar um animal para vestir eles, amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Deus pegou um animal, sacrificou para vestir Adão e Eva. O que era que aquilo significava? Aquilo estava significando que para remissão de pecado tinha que haver um sacrifício. Por isso que Jesus morreu na cruz, porque tinha que haver um sacrifício, amém? Amém. Então Deus vestiu ele de peles e sangue foi derramado. Aí a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Abel, ele criava ovelhas, e Caim,
dos frutos da terra, amém? E a Bíblia diz que chegou o dia de apresentar ao Senhor uma oferta. O que foi que Abel fez? Abel, pela fé, apresentou um sacrifício, um cordeiro imaculado, das primícias. E o Senhor se agradou de Abel, porque ele fez um sacrifício pela fé. E Caim pegou do seu trabalho, Caim pegou dos frutos que ele plantou, e ele já chegou para Deus com o coração assim, ó, está aqui, ó, o que eu plantei, está aqui, ó, o que eu cultivei. Caim queria apresentar a Deus um sacrifício e uma oferta de algo dele, partindo do coração dele, do trabalho dele. Por isso Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Caim chegou diante de Deus com soberba. Olha quem está aqui, ó, sou eu que plantei, sou eu que reguei, se esse fruto nasceu foi porque eu trabalhei, está aqui. Deus não se agradou. Deus se agradou do sacrifício de Abel, do irmão dele. Por isso que Caim, ele matou Abel, porque ele teve inveja de Abel. Quando ele viu Deus recebeu de Abel e não recebeu dele, ele disse: eu vou matar ele. Escute isso. Você sabe o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas matarem pessoas por causa da inveja. Fulano? Ciclano? Não merece isso não. Deus sonda os corações. Diga comigo, Deus sonda os corações. Deus sonda o coração, irmão. E Ele dá, e Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Deus olhou o coração de Caim, Deus olhou o coração de Abel. Se eles viessem diante de um homem, o homem receberia dos dois. Sabe por quê? Porque os frutos que Caim trouxe eram frutos bonitos, mas o coração dele estava envenenado, coração sujo. E tem gente na igreja trazendo oferta com coração sujo. Está aqui meu dízimo. Olha, se eu não der o dízimo, você não paga a luz. Se eu não der o dízimo, esse ar-condicionado não vai ser pago. Só se Deus não for Deus. Porque se Ele for Deus, Ele supre as necessidades da igreja dele. Olha aqui o valor que eu vou dar esse mês. Olha aqui, ó. Eu vendi aí um negócio aí, 200 mil, imagine, vou ter que dar um dízimo de 20 mil, não posso. Fique com os seus 20 mil, porque Deus não precisa dele não. Deus vai julgar você com o seu dinheiro. Caim veio pela fé, Abel veio na razão. O caminho de Abel, qual foi o caminho de Caim? Caminho de Caim. Cadê você, Caim? O caminho de Caim. O caminho da religião sem fé, da justiça das boas obras, do orgulho, do homem decretando a sua própria justiça. Ele rejeitou a justiça de Deus. E Abel aceitou a justiça que veio pelo meio da fé em Cristo Jesus. Então o caminho de Caim, escute aí, talvez você esteja nesse caminho, dá tempo de você voltar hoje. Qual é o caminho de Caim, pastor? É o caminho da religião sem fé, da justiça das obras. Eu tenho que fazer para os homens verem. Eu tenho que fazer alguma coisa para os homens verem. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ei, quem precisa ver é Deus. Seu coração que precisa ver é Deus. Eu estou pregando aqui olhando para centenas de pessoas. Só que só Deus é quem conhece o coração de cada um. Só Deus sabe o que você está pensando aí enquanto eu prego. Só Deus. Mas Ele também sabe o que eu estou pensando enquanto eu mesmo prego. Então eu estou sendo julgado ao pregar. Porque eu não posso pregar, sabe, acusando. Eu não posso pregar sendo uma pessoa que prego diretamente para alguém. Eu tenho que pregar a palavra, a justiça de Deus. Ele julga corretamente. Amém? O caminho de Balaão. Vai o caminho de Balaão. Segundo caminho. Balaão era um verdadeiro profeta de Deus. Mas Balaão pegou o caminho do seguinte. Balaão era daqueles que vendia as coisas de Deus por dinheiro. Ele trocava os dons espirituais que ele tinha por dinheiro.
Profetizo, mas vou querer uma oferta. Vou te abençoar, mas vou querer uma oferta. Vou orar por você, mas vou querer uma oferta. Balaão pegou o caminho da usura pelo dinheiro. Tudo por dinheiro. Se vende por dinheiro. Troca tudo por dinheiro. Ele trocou a bênção, a presença de Deus por dinheiro. E o que eu estou vendo de crente amando o dinheiro, amando esse mundo, meu irmão, está difícil. Está difícil. Tem gente que, se Jesus disser para ele, estou voltando essa madrugada, ele vai dizer, segura mais um pouquinho mais cedo, que essa semana eu vou matar pau aqui, entendeu? Eu vou fechar um negócio aí. Se o senhor voltar, como é que eu vou fazer com esse dinheiro? Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu pergunto para você, quem é que manda no seu coração? É Deus ou é o dinheiro? Porque em muitos corações dentro da igreja, quem manda é o dinheiro. E aproveitando isso, nós estamos sendo estimulados a isso. Porque tem igreja que só fala em dinheiro. Tudo é pelo dinheiro. Tudo é para dinheiro. E nós somos ensinados errado. Mas Deus levanta os seus que têm coragem de pregar a verdade. E eu, vou ter certeza, sou um deles. E quero dizer uma coisa para você. Se tem mais amor ao dinheiro no seu coração do que a Deus, você está perdido. Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou vai agradar um ou desagradar o outro. Quais são os dois mandamentos, pastor? Amará o seu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. E o que está acontecendo, pastor? Eu amo o dinheiro acima de todas as coisas. E o segundo, a Deus como a mim mesmo. Você tem que trabalhar, você tem que conquistar, você tem que se esforçar. Eu sei disso. Mas isso não é justificativa para você abandonar o Senhor, o chamado de Deus, a proposta de Deus. E quando você abandona Deus, escute isso. Olha para cá nos olhos. Você abandona a sua família, você abandona a felicidade, você abandona o tempo que Deus te deu para você viver com sua família. Não, esse final de semana tem um bico aí, meu irmão, vai rolar um bico. Aí deixa a mulher, deixa os filhos, por causa do bico. Você vai ver onde é que vai dar esse bico. Lá na frente, um filho drogado, filha perdida. Oh Deus! O que foi que eu fiz, Deus? Você abandonou sua família quando era para você estar com ela. Você trocou sua família por bico. E tem muita gente na igreja que você está com o coração da usura, rapaz. Você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para a família. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. A Bíblia diz que Deus é quem dá o pão enquanto nós dormimos, rapaz. Tudo é dinheiro. Quando vai para o hospital, você vai perceber que nem tudo é dinheiro. Você vai precisar que alguém cuide de você ali. Aquela pessoa vai estar ali e não é por dinheiro, é por amor. E talvez Deus tenha que levar você para uma marca. Deus tenha que deixar você cair na enfermidade para você entender que o seu dinheiro não compra tudo e não é tudo. Balaão cometeu esse erro. Balaão quis por esse caminho, ele quebrou a cara, porque Deus reverteu a maldição em bênção. Você sabe o que Deus faz com o justo? O camarada vai servir a Deus. Aparentemente ele está perdendo e alguém está ganhando, aparentemente, mas lá na frente Deus reverte a maldição em bênção. Aquilo que parecia que você estava perdendo, lá na frente você vai ganhar. Por quê? Porque você dedicou a Deus, você dedicou a sua família, o seu tempo. Então Deus vai te abençoar. Te abençoar. Terceiro caminho. Primeiro caminho de cair é o caminho das obras. Eu posso, eu faço. É na minha força, é comigo mesmo. Foi eu que mandei, sou eu que dou. Se eu não der, não vai sair o CD. O segundo caminho é o caminho de Balaão.
E o terceiro caminho é o caminho de Corá. Corá estava insatisfeito com a liderança de Moisés. Fique de pé no seu lugar e pode fechar sua Bíblia que eu vou encerrar agora. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Amém. 90% já valeu. Caminho de Caim, o caminho de Balaão e o caminho de Corá. Se você quiser estudar Caim, livro de Gênesis. Balaão, você vai encontrar ali em Números, Deuteronômios, Êxodo. E caminho de Corá, pastor, eu acho onde? Números capítulo 16. Corá estava insatisfeito com a liderança de Moisés. E a pior coisa do mundo é você estar insatisfeito com alguém e estar convivendo com ela de má fé, de mentira. Você está mascarado, você está ali, mas você está sendo falso. Isso é a pior coisa que existe. E na igreja existe isso, pastor, é o que mais tem. A pessoa está insatisfeita, que em vez dela chegar para o pastor e dizer: pastor, é o seguinte, não dá mais, não está dando, me abençoe, eu vou na paz. Não. A pessoa prefere ficar dentro da igreja, insatisfeita com a liderança que Deus estabeleceu, e ela vai lutar contra essa liderança, ela vai lutar contra o que o pastor está pregando, ela vai tentar desfazer o que Deus está fazendo, pensando: eu estou lutando contra esse homem, mas como ele é fraquinho, ele é frágil, olha como ele é. Você esquece de uma coisa: quando você luta contra um policial militar, você está lutando contra todo o Estado. Quando você causa uma desordem no hospital, com o enfermeiro, com o médico, você está lutando contra toda aquela estrutura. Quando você desobedece um professor, você está lutando contra todo o corpo ali docente, né? Do colégio. Quando vocês trabalham numa empresa e você desobedece uma ordem de um gerente, de um encarregado, você está se levantando contra toda a ordem, toda a coordenação daquela empresa. Quando você se levanta contra o que Deus estabeleceu, você vai lutar contra Deus. Cuidado. Então eu nunca vi ninguém lutar contra Deus e permanecer de pé. Corá estava insatisfeito. E isso levou ele à morte. O diabo está procurando uma casa, um coração, uma vida de um rebelde. Porque na vida de um adorador, ele não acha lugar. Quando o diabo chega para colocar murmuração no coração de um adorador, na casa de um adorador, o adorador começa a adorar, começa a louvar, começa a exaltar. Ele sai de lá, abanando o rabo: não tem lugar aqui para mim. Mas ele vai procurar uma outra casa, onde ele se sinta bem, onde a conversa dele seja aceita. Ei, Igreja Batista Betel, cuidado, porque o diabo pode estar fazendo morada na sua casa. A sua casa é o ninho de Satanás. Lá ele fala, ele prega, lá ele é o pastor, lá ele é o pregador. Cuidado com os banquetes. Os banquetes onde a igreja, onde a liderança da igreja, você come o banquete da perdição, o banquete contaminado. Deus está chamando a atenção dessa igreja, porque Ele julga retamente, Ele julga corretamente, Ele julga com justiça. O Senhor dos exércitos. Você está aqui nessa noite: pastor, eu trabalho na empresa, eu estou tendo um problema com a liderança, eu quero lhe dar um conselho: acerta a sua vida com o seu líder. Pastor, mas eu não aceito o encarregado. Então peça para ir embora, meu filho. Não procura confusão com o seu líder, com o encarregado. Não procura confusão. Toda a autoridade quem constituiu foi Deus. Esse encarregado, esse engenheiro, esse chefe de turma, se ele foi colocado aí, ele foi colocado por alguma autoridade. É legal. Não, esse cara está endemoniado. Vou pelejar contra ele. Vou orar para ele cair. Crente não faz macumba não, meu filho. Deus não ouve oração de macumbeiro não. Deus ouve oração de justo. Deus, eu estou sofrendo, tenha misericórdia, julga a minha causa, Senhor. Aí Deus julga corretamente. Então cuidado. Existe uma autoridade sobre você? Existe.
meu pai, minha mãe, meu pastor, existe autoridade sobre a sua vida, professores, existe chefe, existe. Então, meu filho, seja um crente de testemunho, seja um filho de Deus de testemunho. O justo, o filho de Deus, ama a justiça, ama o que é reto. Deixa de ser bagunceiro, irmão. Tem a ordem no prédio, não pode colocar lixo ali. O crente chega e já vem para aquele lugar. Que nada, eu pago condomínio, eu faço o que eu quero. Não é assim, tem que ter ordem. Deus é o justo juiz e Ele julga corretamente. Amém? Amém. Coloca a mão no seu coração, por favor. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja trilhando algum desses caminhos: o caminho de Caim, o caminho de Balaão ou o caminho de Corá. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de mudar de vida, de sair fora desse erro, de amar a Deus sobre todas as coisas, de ter cuidado. Eu estou pregando para a igreja, eu estou pregando para um povo que vai morar no céu. Eu estou tendo cuidado com o rebanho por causa das heresias. Está entrando muita heresia na igreja. Sabe por que está entrando heresia na igreja? Porque nós estamos vivendo um tempo que a igreja não quer ler a Bíblia. A igreja já quer achar pronto. O pregador chega, prega e todo mundo aceita. Vá para casa, pega a epístola de Judas e vai estudar. Veja que o que eu estou pregando é verdade ou é mentira. Se é coisa da minha cabeça, não. O povo engole de goela baixa, isso mesmo, é bênção. Aceita qualquer coisa, está errado. A igreja tem que examinar. Isso vem de Deus, isso é de Deus. É por isso que a heresia está entrando. A heresia está entrando porque o povo não conhece a palavra, não conhece Deus, não sabe qual é o limite. O pastor fala uma coisa, mas naquela congregação eu ouvi, não é assim não. Então vá para lá. Tem gente aqui na igreja que gosta do reteté. Procura uma igreja de reteté, porque aqui você nunca vai entrar no reteté. Nunca vai entrar. Mas não se levante. Não se levante, pastor, eu não tenho coragem não. Eu sou um cabra frouxo, uma mulher frouxa. Então procura uma igreja de frouxo. Porque esse pastor aqui, meu filho, Deus tirou de trás das malhadas. Nós vamos conquistar essa cidade. Nós vamos partir para essa cidade. Nós vamos ganhar alma. Eu sou um pastor visionário, eu tenho coragem. E eu quero gideões ao meu lado, homens e mulheres de coragem. Se tiver um frouxo, vai contaminar os outros. De onde Deus me tirou, que eu estou aqui hoje, meu filho, eu sei que Deus vai fazer muito mais. Se posicione na casa de Deus. Tome posição, larga de brincadeira, deixa de brincadeira, deixa de brincadeira, deixa de brincadeira. Já estou tendo algumas conversas aqui na igreja com algumas mães, com alguns pais, com o irmão que toma conta da igreja, o zelador, a respeito das crianças. Tem muita criança correndo no meio da igreja, subindo no altar. Aqui tem fio, tem cabo, tem instrumento caro. Eu não quero criança aqui em cima, não quero criança correndo no meio da igreja. As portas são de vidro. Semana passada uma criança entrou sozinha na igreja, bateu aquela porta. Se aquela porta estoura, só Deus para ter misericórdia. Tem pai que não olha o filho, acaba o culto, não olha o filho. Não estou generalizando, mas estou aproveitando para dar uma palavra geral em toda a igreja. Sobe aqui em cima, se quebrar um teclado, se quebrar uma semana retrasada, passou o menino, puxou a cortina, derrubou a bandeira da porta, se caísse na cabeça de alguém. Essa semana aqui o obreiro tomou o celular de um jovem aqui dentro da igreja. Ele disse que não vem mais para a igreja. Mas se for para vir, para ficar com o celular ligado, eu prefiro que não venha. Igreja não é lugar de ficar com o celular ligado brincando, meu irmão. E eu quero descobrir que um obreiro viu alguém brincando no celular e não tomou. Eu descredencio você na hora. Igreja é lugar de buscar a Deus, de servir a Deus. Aí o que acontece? Ele no colégio não respeita o professor, brinca com o celular. Na casa não respeita a mãe e pai, brinca com o celular. Aí vem para a igreja e diz: eu não respeito o professor, não respeito o papai, vou fazer a mesma coisa com o pastor. Quebrou a cara. Aqui tem cajado, meu filho. Aqui tem cajado.
Pegou alguém brincando com o celular para tomar. Manda para o pastor. Manda o papai ou a mamãe vir tomar na minha mão. Daqui a pouco, eu não sei o que eu vou querer fazer. Namorada da igreja, eu não sei. Falta de respeito, de santidade. A pessoa está ali ouvindo a palavra, está brincando no Facebook, está brincando no CNN. Não, é porque no celular tem Bíblia. Aonde foi que você ouviu o seu pastor dizer que você pode usar Bíblia no lugar, celular no lugar de Bíblia? Mas agora, pastor, as inovações são assim. Eu ainda sou antigo, meu filho. Bíblia para mim é isso aqui, ó. Bíblia para mim é isso aqui. Agora um bocado de crente tem vergonha de andar com a Bíblia. Não, eu tenho no meu celular, no meu, como é o nome? No meu tablet. E tem um bocado de pastor agora andando de tablet. E aí a Bíblia está no tablet. A mensagem está no tablet. Deixa eu ser antigo. Eu posso até ter um tablet para outras coisas, mas eu não posso substituir a palavra de Deus. Nós somos conhecidos como povo que carrega o livro grosso, de capa preta. Ei, aleluia! Eu não abro mão de certas coisas aqui na igreja. E se tem uma coisa que a gente vai bater os bicos, é sobre autoridade, disciplina e respeito. Se você não sabe o que é isso, eu aconselho você a procurar um lugar para congregar. Agora, se você quer compromisso com Deus, você chegou no lugar certo. Bote a mão no arado e vamos trabalhar, porque a obra é grande e poucos são os ceifeiros. Eu não tenho tempo para biquinho, eu não tenho tempo para conversinha fiada, eu não tenho tempo para estar ouvindo fuxicaria. Eu tenho que ganhar almas para o Senhor Jesus. E tem um bocado de alma perecendo, e os crentes com fuxico, os crentes se reúnem para um bocado de coisa, para falar mal do outro, para falar mal do pastor, mas não se reúnem para orar. Vamos orar aqui nessa noite pelo culto de amanhã. Vamos orar aqui pela vida do pastor, como foi dito aqui antes. Não, vamos se reunir aqui para falar mal. Vamos se reunir aqui para isso, para aquilo, para julgar. Ninguém se reúne para orar. Qual foi o dia que você reuniu gente na sua casa para orar por mim? Então vamos falar a verdade, irmãos. A gente precisa se converter, mudar de vida, viver o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus tenha misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eu preguei a tua palavra. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor.